Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 2. Elias é elevado ao céu. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho aos céus, Elias, porém, partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhes disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. E Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e de cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Amém. Esse é um texto clássico para os jovens dos anos 90. Tá? Jovens dos anos 90, esse aqui é um texto clássico. Participei de vários momentos em que os pregadores pregavam esse texto aqui com bastante vivacidade, que fala sobre a capa de Elias, que vai repousar sobre Eliseu, e os pregadores nos estimulavam justamente a pegar a capa de Elias. Pegar a capa de Elias e usar a capa de Elias, para que nós fôssemos uma juventude tão pentecostais quanto os nossos pais, porque eles entendiam que estavam em uma transição, uma mudança de eras. E me lembro quando me converti, em 1994, vocês não conhecem o meu testemunho, mas eu andei por essas ruas de cidade de Tiradentes, eu andava com uma tropinha de amigos, e a gente andava fazendo bagunça aqui na Tiradentes, de ônibus em ônibus. Tinha uma linha de ônibus aqui dentro, chamado Circular, andava pelos Gráficos, e como era de graça, né, a gente andava dentro desse ônibus aí, arrumando briga mesmo. Ia para tudo quanto é lugar, fazia desafio para as molecadas, jogava a bola, levava a bola embora, arrumava briga, que esse era o objetivo no final, era arrumar uma briga para a gente poder ganhar fama no Tiradentes. A gente gostava mesmo de sair. Então, onde eu morava ali, a gente queria dominar o pedaço.
Então a gente arrumava briga mesmo. Só que isso estava me cansando bastante. Me cansando por causa que na hora que a gente parava de brincar, que a gente ia começar a conversar, as conversas eram muito tolas. Mas é tolice mesmo, sabe? Tolice de adolescente, sempre a mesma conversa, sempre a mesma. E isso com 17 anos eu já estava muito incomodado em ouvir sempre as mesmas piadas, os mesmos sarros, as mesmas brigas, as mesmas tudo, sempre. E aí eu tinha um amigo, né? Nós dois éramos realmente bem próximos, a gente sabe, gostava de brigar junto mesmo. E aí a gente pegou e falou o seguinte: hoje a gente vai beber todas, sabe? Vamos beber todas hoje. E foi o que a gente fez. Pegamos, fomos pro bar e começamos a beber bastante cerveja, a gente bebia bastante e jogando bilhar. Tinha um amigo nosso que bebia 2 vezes mais do que a gente e a gente foi até 1h da madrugada nesse negócio aí, até 1h. E aí o cara queria fechar o bar. Então como vai ganhar dinheiro assim, fechando o bar 1h da madrugada, né? Aí eu subi uma rua, zanzando, bêbados, chutando latinha de um lado para o outro, né? Imagina a cena. E aí sentamos 2 assim na sarjeta, o outro amigo assim estava tão ruim que ele realmente chamou o Juca. Foi uma situação triste. Mas ele estava nem aí para ele, melhor para ele, né? E sentados lá a gente conversou assim, eu e esse amigo aí. Eu peguei e falei, porque bêbado ele abre o coração, sabe? Aí eu falei, aí mano, aí ó, mó vida inútil, mano. Mó vida inútil essa aí, ó. Ó, chutando latinha na rua, meu. Nada a ver, né? 1h da madruga, meu. Aí ele, mano, é assim mesmo, né, meu? Fazer o quê? Estamos desempregados, não temos dinheiro, né? Não tem nada que fazer. Mas aí eu falei assim, mas ó, mó buracão aqui por dentro, mano. Mó vazio aqui, ó. Mó vida sem sentido. Tô gostando disso mais não, mano. Andei passando ali embaixo ali, meu, e eu vi que tem um terreiro ali embaixo, mano. Eu vou lá buscar uns guias pra mim, né? Tenho que ter uma religião, um negócio assim. Aí ele falou, aí mano, não vai não, velho. Vai não, porque lá é só dos bichos, meu, só dos bichos. Quando ele me pega, aí eu, não, mano, mas tenho que ter uma religião, meu. Não dá, do outro lado tem uma igreja, aqui tem um terreiro. Aí ele, aí mano, ó, vai pra igreja, velho, vai pra igreja, meu. Vai pro terreiro não. Aí eu, firmeza então. Parou, a gente foi pra casa, no outro dia, sério. Eu peguei, saí novamente com a tropinha, né, zoando. Aí eu vi a igreja, a Assembleia de Deus. Aí falei, aí galera, meu futuro tá ali, naquela igreja ali, ó. Vou naquela igreja. Aí o pessoal zoou. Mas zoou mesmo, né? Você crente, meu. Você crente. Você é crente, meu. Não serve pra nada não. Você vai pro inferno, meu. Vocês vão ver, mano. Aí eu fui pra minha casa. Tava angustiado mesmo. Naquele tempo, o jogador de futebol Silas, vocês devem lembrar, ele patrocinou um livro aqui no Brasil, de capa azul, Força para Viver, era o nome do livro. E eu era fanático por leitura, peguei aquele livro e comecei a ler. Minha mãe estava apavorada porque ela estava vendo que eu estava me perdendo direto, arrumando briga direto, fumando bastante, chegando bêbado em casa. Aí, quando ela viu eu lendo o livrinho lá, Força para Viver, ela gostou bastante. E também como uma ONG evangelística, ela patrocinou aqui no Brasil um livrinho chamado assim, O Mais Importante é o Amor, é o nome do livrinho. Tinha um pai assim, com um cabelo bem grandão e uma criança no ombro, e era o Novo Testamento numa linguagem acessível. Eu devorei aquele livro, mas devorei ele. Só que eu ficava impressionado porque era um livro tão bom para ler, né? E eu falava, nunca que eu vou conseguir fazer o que está escrito nesse livro aqui. E isso aí era 1994, eu estava com 17 anos de idade, e eu não vi a hora de completar 18 anos por causa que eu queria ir para o carnaval. Eu queria ir para o carnaval, que eu queria ver as boates pelo lado de dentro, né? E não dava, porque senão ia ser pego, era de menor. Só que isso aí era o mês de fevereiro e tinha um rapaz lá, que ele era meu vizinho e ele era gay. Era um vizinho gay, aí a gente planejou, nós vamos pra balada junto. Vamos pra balada junto, você vai pra balada gay, eu vou pegar umas minas. Aí ele falou, tudo bem, vou te mostrar como que é por dentro, o carnaval tá chegando aí.
mês de fevereiro de 94. É a época em que o Brasil ia jogar futebol muito e ia ganhar uma taça, inclusive. Aí eu, incomodado, eu falei, e aí, firmeza, a gente vai semana que vem lá pro carnaval, mas essa semana eu vou pra igreja. Peguei e coloquei uma camisa que eu tinha, rosa choque, peguei um medalhão da Aparecida assim, coloquei no peito, né? E uma calça semi-bag, que eu gostava muito, e fui pra igreja. Uma Bíblia católica de capa marrom, e fui pra igreja. Quando eu tava passando assim, os caras falaram, ih, mano, olha o cara, meu, estilo não sei o que, mano. Aí esse meu amigo que tinha conversado comigo lá na madrugada, né? Ele falou, aí, vai nessa, mano, vai nessa lá, ora por nós. E foi o que aconteceu. Eu sentei no último banco da igreja dos crentes lá, na Assembleia de Deus, não entendi nada do culto. Mas sabe o que é não entender nada do culto? Não entendi nada que os jovens cantaram, porque era uma estridência, um barulho, a guitarra mais alta do que a bateria mais alta do que as vozes, e o pessoal cantava e eu não entendi. Não entendi. Mesma coisa aconteceu com as irmãs e o pregador, misericórdia, o pregador com a voz ruim, o microfone estava daquele jeito, aí eu também não entendi a pregação do homem, não entendi. Uma coisa eu entendi, que eu olhava para o banco das mocidades assim, tinha várias meninas bonitas, mas você entendi. E aí eu falei assim, nossa Deus, eu mereço o inferno, nem na igreja eu não consigo parar de olhar para as meninas, não dá, né? Quando chegou no fim do culto, aí o pregador falou assim, quem nessa noite aqui vai aceitar Jesus? Que eu nunca sabia que tinha que aceitar Jesus. Aí eu, nossa, eu tenho que aceitar Jesus, meu. Eu acho que eu tenho que aceitar Jesus. Aí o pregador falou assim, Deus está chamando 5 pessoas. Deus está me revelando que tem 5 pessoas. Aí eu comecei a tremer no banco. 5 pessoas? Será que sou eu que Deus está chamando? Será que sou eu que Deus está chamando? E eu tremendo lá no banco lá, e foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Aí eu falei, nossa, só falta eu. Aí foi o quinto. Aí eu, não é eu. Não é eu, nem Deus me quer. Caraminhola que estava passando na minha mente. E nisso daí eu estou indo embora, porque o culto está acabando. E aí tinha um diácono na porta, com um bigode, sabe, um bigodão assim. E ele olhando tudo assim, sabe, um diácono bem prestativo. Mas pensa numa pessoa prestativa. E ele ficou estilo me policiando o tempo todo, porque pecador sabe como que é, né? E ele me policiando, né? Daqui a pouco, eu assim angustiado, falando, vou embora para minha casa, porque não vai dar para mim ser crente não, estou pecando dentro da igreja. Ele chegou, colocou a mão no meu ombro e falou o seguinte, jovem, você quer aceitar Jesus como Salvador? Eu não sei, meu, não faço parte dos 5 lá não. Não sei se eu quero não, vamos lá, eu vou lá orar com você. Vamos lá, vou dobrar o joelho com você lá na frente lá. E os 5 já tinham recebido oração, já estava lá fazendo a ficha, porque a igreja fazia a ficha, e depois entregava na mão da equipe de visitas, e a equipe de visitas ia atrás dessas pessoas. Aí eu fui lá na frente com ele, ele me levou lá na frente. Aceitei a Jesus como Salvador, mas que nem disse o apóstolo Paulo, como um aborto, sabe? Aquele que foi depois dos 5, o que, né, vamos ver se dá alguma coisa nisso daqui. Aceitei a Jesus pela primeira vez na minha vida. Aí cheguei na minha casa, né? Aí peguei um maço de cigarro que eu tinha, falei, aí pai, maço de cigarro, não vou fumar mais não. Aí ele, por quê? Não, agora eu vou ser crente. Vai ser crente você? Meu pai falou, é difícil ser crente, rapaz. Eu já tentei e não consegui não. Aí eu disse para ele assim, é difícil andar do jeito que eu estou andando, vou tentar ser crente sim. Minha mãe abriu o olho assim, ela falou, vai mesmo filho, vai mesmo, isso é a melhor coisa que você faz. Os crentes não dão trabalho para ninguém no mundo, tá? Vai lá. Tá certo, vou te dar um apoio. E eu me converti de verdade. Me converti, fiquei bem fanático mesmo. Só que no dia seguinte, os meus amigos estavam jogando bola lá embaixo. E eles jogando bola, e começou a me dar aquela gastura, aquela vontade de jogar, sabe? E eu lá dentro de casa, estilo prisioneiro, eu desci. Aí quando eu desci, não, eu só vou dar uma olhada só, eu só ficar dando uma olhada. Aí, vem aí, Rogério, não, agora eu sou crente, mas não tem nada a ver não, jogar uma bola, meu. Aí eu, firmeza, eu vou jogar bola aí. Mas só que eu era brigão, isso é o problema. Jogar bola não tem problema, mas eu era brigão. E os caras sabiam que podia me provocar, que eu revidava. E xingava palavrão. E não deu outra. Os caras bateram em mim, eu bati de volta, xinguei uns palavrão. E voltei para casa deprimido, mas deprimido, né? Falei, nossa, acabei de virar crente ontem e hoje já estou aqui, meu, pecando, né? Aí dobrei o joelho, pedi perdão para Deus. Não vejo a hora que chega o culto logo. Chega o culto logo para mim poder ir para a igreja de novo.
porque eu nem sabia que tinha culto durante a semana, eu não sabia. E aí fiquei esperando, aquela semana que não passava, eu não fumei mais, mas eu estava jogando bola ainda. Quando chegou no dia de domingo, eu fui no culto de noite. Fui no culto, mas aí não entendi nada de novo, nem não chegou um jovem em mim. Não entendi nada, entendeu? Fiquei lá, largadão na igreja. Aquele diácono ainda estava de olho em mim, né? Me deu um lugar melhor, mais perto das meninas. Falei, ixi, piorou. Né? Mas pelo menos eu já não fui com medalhão mais, né? Joguei, porque naquela mesma semana eu peguei o medalhão da Aparecida do Norte que eu tinha, uma figura da Aparecida do Norte que eu levava na minha carteira para tudo quanto é lado, peguei a Aparecida do Norte da minha mãe que ficava em cima da geladeira, peguei o preto velho dela, peguei as guias, eu coloquei tudo num saco e joguei no mato, joguei no mato. Minha mãe ficou louca por causa que ela sentiu falta daqui a pouco, né? Sentiu falta e ela perguntou, Rogério, cadê minhas guias, meu santo? Aí eu falei assim, eu joguei fora. Nossa, pensa no céu caindo na minha cabeça. Quer ser crente, vai ser crente, mas não vem com o seu fanatismo para dentro de casa, não. Tua religião é a tua e a minha é a minha. Falou um montão. Mas, né, foi uma loucura que eu fiz. Agora, estava chegando a época do carnaval e passou o carnaval. Perdi o carnaval dentro da igreja. Perdi. Só que eu não fiz nenhuma amizade, os jovens não se chegaram a mim, também não sabiam os trabalhos da igreja. E aí chegou no momento assim, depois de um mês que eu estava lá, perdi o carnaval, olha que situação, dentro da igreja. Depois de um mês eu falei, um amigo meu chamou a gente para acampar, eu fui acampar com ele, e lá nesse acampamento eu me perdi, quase que aconteceu uma presepada lá, e eu pensei assim, Deus do céu, se eu sair dessa enrascada, eu volto para a igreja e nunca mais saio, nunca mais. E passei um mês nessa peleja aí. Quando foi no dia 22 de abril, eu voltei para a igreja. Aí eu voltei, eu não esperei ninguém colocar a mão no meu ombro. Fui lá, na hora que ele falou assim, quem quer aceitar Jesus, eu fui lá e aceitei Jesus. Fui lá para frente, dobrei o meu joelho lá e falei, agora eu vou ser crente em nome de Jesus, eu vou ser crente, eu vou aprender esse negócio aqui, vou aprender. E não deu outra, o Senhor Jesus me recebeu naquele dia lá, e eu procurei saber quais que eram os outros dias de culto na igreja, porque o pessoal não me informou quais eram os dias de culto na igreja. Eu tive que me virar. Tem culto aqui de terça, tem culto de quinta-feira, tem culto dos jovens, tem culto das irmãs, tem escola bíblica dominical no domingo pela manhã, me passaram toda a programação da igreja. E o jovem, o líder, né, o jovem líder, ele pegou e ele, vou fazer uma visita para esse rapaz aqui. Fazer uma visita. E foi o que ele fez. Durante a semana, naquela semana, ele foi fazer uma visita para mim. Quando foi no domingo, aí foi 2 irmãs fazerem visitas para mim também. E eu estava louco para entrar para as testemunhas de Jeová, porque eles batiam na minha porta e eles davam atenção para mim. Aí eu falei o seguinte, e aí esse amigo gay, ele começou a ir para a igreja comigo, né? E quando a testemunha de Jeová bateu na minha porta, que eu atendi, aí chegou esse amigo gay na minha casa. Ele era amigo da minha mãe. Aí ele disse assim, escuta, por que você está conversando com as testemunhas de Jeová? Eu falei, não, é que eu vou aprender a Bíblia com eles vão dar um curso aqui na minha casa. Não, você não vai não. Você vai para a tua igreja aprender com o teu pastor as doutrinas da tua igreja, porque os testemunhos de Jeová não são da tua igreja. Você vai lá, eu vou andar com você lá, e a gente vai junto, e você vai para a tua igreja, você vai para o testemunho de Jeová não. Aí eu falei, tá bom então, firmeza, nós vamos. E foi o que ele fez, ele começou a vir comigo para a igreja, para poder me acompanhar, e a gente começou a vir para a escola bíblica dominical, juntos. Aí viemos 1, 2 vezes, mas aí ele tinha uma outra vida dele alternativa, e ele voltou lá para a parada dele. E de vez em quando eu ia na casa dele para cantar uns hinos, não sabia nem cantar os hinos, mas eu inventava lá uma letra, uma melodia, né? Inventava lá. E inventava umas orações e tal, assim, e daqui a pouco ele descobriu que ele estava com AIDS. Aí ficou triste a situação dele. Chorava bastante, porque ele descobriu que estava com AIDS, aí o outro vizinho que era gay já morreu de AIDS também, então ficou mais triste ainda para ele. E eu falei, então, a igreja, né? Essa época aí, eu estou contando isso para vocês, por quê? Porque nós tínhamos uma juventude lá, eu comecei a me integrar com a juventude, e era uma juventude que eles gostavam mesmo, era de participar de evangelismo. Eles tinham uma equipe de evangelismo na mocidade, que eu não sabia, e essa equipe de evangelismo também participava de cultos de
nas casas dos jovens, eles mesmos marcavam os cultos nas casas dos jovens, dos irmãos, eles mesmos organizavam as vigílias, porque tinha vigília para tudo quanto é lado, eles estavam tudo juntos nas vigílias, saíam todos juntos, não tinha carro, não tinha perua, não tinha van, não tinha ônibus, aí ia todo mundo, lotava o ônibus de crente, e nos ônibus assim a gente começava a cantar, eles começavam a cantar, eu não, né? Começavam a cantar, e eu comecei a me integrar com aqueles jovens, e alguns deles assim formavam uma sala de teologia, vocês acreditam? Iam para os cursos de teologia, porque a palavra que tinha entre eles é o seguinte: nós vamos ser pregadores, nós vamos ser pregadores, nós vamos ser pregadores, e os jovens queriam ser pregadores, e a gente ia para o círculo de oração, chegava lá no círculo de oração, lá as irmãs davam oportunidade para os jovens, que nem sabia direito o que fazer, os jovens pegavam e falavam uma palavra lá do jeito deles lá, e as irmãs junto também, acompanhando ali, levando a vida. Lógico que tinha lá o seu jeito de ser, mas era uma juventude bastante ativa, e daqueles jovens lá se levantaram realmente vários pregadores, vários pastores, vários dirigentes, sabe, rapazes, moça também, era um frisson. Bom, o texto que a gente leu aqui nesta manhã, ele tem relação total com isso que nós estamos falando aqui, total, porque é uma mudança, é uma virada de gerações, é uma virada. Deus já havia feito o que tinha que ser feito com Elias, já havia feito. Elias, ele era um pregador, vocês perceberam pelo texto. Deus, ele pegava e falava para Elias, vai para tal lugar, ele ia, vai para outro lugar, ele ia. Elias era um pregador, e ele estava fazendo muito bem a função dele. E o problema é justamente quem é que vai ocupar o lugar de Elias, a próxima geração que vai se levantar. Deus, ele vai ter que chamar o Eliseu lá fora, ele vai ter que chamar o jovem pregador da próxima geração lá fora, sim. Ele vai fazer isso também, mas vamos começar principiando aqui dentro das nossas próprias casas. Uma preocupação que nós devemos ter, que vocês devem ter, é qual que vai ser a minha função dentro do reino de Deus, a minha ocupação dentro do reino de Deus. Deus está me enxergando aqui nesta igreja, que é chamada a igreja sede, como jovem, como rapaz, como moça, como menino, como menina. Deus está me enxergando, ou Deus não está me enxergando? Porque Deus, ele enxerga todas as pessoas. Elias tinha passado por uma crise muito grande mesmo, e na crise Deus falou para ele o seguinte: você vai separar a Eliseu, filho de Safate, para poder ocupar o teu lugar como profeta. E Elias foi atrás do senhor Eliseu, jogou a capa sobre as costas de Eliseu, não falou nada. Ele só fez isso, ele pegou, tirou a capa de sobre ele, jogou sobre Eliseu, e Eliseu pegou e correu atrás de Elias. Essa foi a cena. E aí, quando ele correu atrás de Elias, ele só falou o seguinte: escuta, deixa eu só colocar a casa em ordem aqui, ó, e aí nós vamos oferecer um sacrifício, eu estou te seguindo. Ele não questionou. Ele não questionou. Hoje nós temos um questionamento muito grande da parte dos jovens. Questionamento muito grande. Eu vou ficar especificamente com vocês, porque há um chamado especial e pessoal do próprio Deus para você, para a sua vida, para o seu coração. É uma carreira daqui para frente, é daqui para sempre a carreira de Deus. Mas o primeiro passo de Deus é o seguinte: Ele vai colocar os olhos sobre você, e Ele vai levantar os olhos da liderança e dizer, ó, Deus mesmo ilumina os olhos da liderança. Olha para aquele jovem, olha para aquela moça, olha para aquele rapaz, olha para aquele menino lá. Deus, ele faz isto. Ele abre os olhos de uma liderança para poder falar o seguinte: você tem que fazer treinamento, você tem que dar oportunidades, você tem que colocar os seus jovens em atividade. E ele vai mostrando, porque a oportunidade, ela vai se abrindo, e tem pessoa que se destaca e tem outros que não se destacam. Aquele que se destaca, ele já tem aí uma evidência de que provavelmente Deus tem algo com ele diferente na terra. E aquele que não se destaca, vai chegar o tempo dele também. O problema não é destacar-se ou não, mas sim o fato de a liderança, no primeiro ponto, falar quem é o jovem talentoso. Onde está o jovem talentoso? Aonde está a pessoa que vai tomar conta da próxima geração? Onde estão os Eliseus, que vão assumir a capa de Elias? Não é a capa de Acabe, e nem de Jezabel, e nem dos profetas de Baal. A capa de Elias. Quem vai assumir o ministério de Elias? Quem vai levar esse trabalho à frente, esta vocação à frente, esta geração à frente? Quem é que vai levar?
Aí Deus falou, eu quero um Eliseu. Tem que ser um Eliseu. Precisa ser. E o Elias foi lá e enxergou, colocou a capa sobre as costas de Eliseu e não houve questionamento. A nossa geração, a geração de vocês, é uma geração bastante questionadora. Eu não estou falando para não serem questionadores, mas às vezes esse questionamento é muita incredulidade, é muita reticência, é muita resistência, ou falta de proatividade, ou falta de se apresentar, falta de tomar a iniciativa. E isso é muito ruim para a obra de Deus, é muito ruim para a igreja de Deus, é muito ruim para vocês. Se tem um chamado de Deus e um chamado para poder fazer um bom trabalho para o Senhor, junto aos jovens, junto à igreja do Senhor, precisa tomar a mesma decisão que o Senhor Eliseu, a mesma. Recebe a capa de Elias sobre você. Recebe, é um ministério, é um chamado, é uma vocação. Mas para isso você tem que ter aquela vontade, aquele desejo, estar ali. Foi o que Eliseu fez, ele aceitou a capa de Elias. Só que ele falou o seguinte, tem algumas coisas que eu tenho que colocar em ordem antes. Posso? Pode. Você está tendo tempo, teu líder sabe, tua liderança sabe, que a tua vida também está se ajeitando agora. Dependência do pai, dependência financeira, dependência emocional, casamento que vem pela frente, relacionamento, namoro, amizades. Você tem um tempinho para deixar a tua vida em ordem. Você não precisa sair para poder deixar tudo pendente para trás. Já vai organizando a tua vida. Já vai organizando a tua existência, mas vai organizando com direção a ser um cristão cheio do Espírito Santo na igreja do Senhor. Se você tem um planejamento na tua mente, e o teu planejamento ele é longe da igreja do Senhor, fora da igreja do Senhor, ou então você vai se tornar um turista na igreja do Senhor, então você já sabe que você está por um caminho assim, longe de Elias, mas longe mesmo. Faça o teu planejamento de vida, mas com a finalidade de deixar a tua vida pronta para você seguir a tua carreira na igreja. Na igreja mesmo, seja um crente de igreja, um amante de igreja, um frequentador de culto, mas com uma vocação para o reino de Deus, acreditando que é o próprio Deus quem está te encontrando nesta manhã e já faz um tempinho que Ele está te encontrando. Vai organizando o teu coração, vai organizando a tua mente, vai organizando as tuas finanças, para que você possa estar livre para fazer um serviço muito bom para o Senhor na sua igreja, no reino de Deus, amém? Agora, precisa organizar, e foi o que o Eliseu fez. Elias falou, então organiza logo, por causa que eu tenho muita coisa para fazer. Existe uma urgência nesta geração, uma urgência, porque está acontecendo uma transição, vocês não estão percebendo? Está acontecendo uma mudança de era, uma mudança de geração, está acontecendo. E o que nós estamos percebendo é que os pregadores não são jovens. Os pregadores já está tudo numa faixa etária aí de 30 para cima. Onde estão os jovens pregadores? Aqueles que eu falei que se levantaram lá. Quando eu me converti, eu fiquei muito empolgado porque todos os jovens queriam ser pregador mesmo. Era a Bíblia de pregador, gravata de pregador, terno de pregador, e estava lá no culto, lá estilo pescando uma oportunidade e não perdia. E aí eu fico um pouco perplexo que quando a gente olha para o ministério, faixa etária, 30 anos para cima. Onde estão os jovens? Os jovens, aqueles lá que falam o seguinte, eu vou me tornar um cooperador, uma jovem, eu vou ser a cooperadora. Que interage mesmo, que age, que toma aquela atitude, que vai tomando conta do espaço que lhe é reservado. Proatividade. Proatividade é você se apresentar antes que alguém te encontre. Isso é proatividade. Mas tem que ter aquela disposição. Bom, o Eliseu ele está preparado agora, nesse momento, porque tem uma capa sobre ele, e tem uma capa sobre você também. Tem uma capa sobre você também. Agora, o que você está fazendo com a capa? Jogando do ombro, é isso que está fazendo com a capa? Ih, não, comigo não, passa para outro, sabe? Passa a vez. É isso que você está fazendo? Não, aceita a capa sobre você. Organiza a tua vida, deixa ela no ponto, porque tem um chamado de Deus para a tua vida, para a vida inteira, para sempre. E isso aí vai ser muito bom para você, por causa que Deus ele vai falar particularmente com você. Diretamente com você. Você vai perder os intermediários, é o que eu vou falar para você aqui. Uma coisa, irmãos, é a gente ficar a vida inteira na igreja na dependência dos intermediários. Ou seja,
A gente precisa que Deus use alguém para falar com a gente, porque a gente mesmo não tem comunhão com Deus suficiente para Deus falar com a gente. De ser intermediário. De vez em quando, é óbvio, mas direto, só através de intermediário, nunca diretamente. Aí o Eliseu ele aceita o chamado e ele começa a acompanhar a vida de Elias, e chegou o dia em que Elias vai embora para o céu. Vai embora. Porque essa geração aqui vai embora. Essa geração que somos nós aqui, ó, estamos tomando conta da igreja, nós vamos embora. Quando eu aceitei a Jesus, a geração estava em transição também. Aqueles líderes lá já foram embora. Sabe aquele líder que eu falei para vocês que foi na minha casa lá? Ele se tornou um pastor. Pastor Heraldo, do Ministério do Madureira. Ele se formou em advocacia e assumiu a direção de um presídio. Para vocês terem uma ideia. Ele cresceu mais do que todos os companheiros. O detalhe é o seguinte: ele com 18 anos já era o maior pregador que tinha no campo aqui em Tiradentes, convidado para pregar longe, 18 anos. Isso me faz lembrar de Charles Spurgeon. Com 18 anos, ele já era considerado o príncipe dos pregadores, porque lia a Bíblia de joelhos. A história diz que ele leu a Bíblia de joelhos mais de 100 vezes. Ele leu a Bíblia de joelhos. Não havia novidade, texto bíblico. Eu me lembro quando eu cheguei numa igreja do interior lá no Paraná, que teve uma gincana bíblica, e a gincana era a gincana bíblica. Os jovens ficaram bons de Bíblia, e eles queriam um representante para a sala dos meninos, né? Aí tinha eu e um outro rapaz lá que eles elegeram, vocês dois aqui, para poder representar a sala. Aí que eu li mais a Bíblia ainda. Bastante. A Bíblia agora, ela se tornou assim, quase que uma relíquia na mentalidade dos jovens. Não conhecem a Bíblia. Não sabem a Bíblia. Sabe porque não lê, irmão. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia é para ser lida. Eu falei para você que quando eu me converti, eu estava andando com uma senhora, que eu ia para a escola com ela. Aí eu falei o seguinte: eu comecei a ir para a igreja agora. E ela era crente, e ela falou assim: ah, que bom, quem foi que te evangelizou? Ninguém me evangelizou. Eu li o livro lá, O Mais Importante é o Amor, que era o Novo Testamento. Eu li o livro e achei que eu tinha que me converter. Aí ela falou o seguinte: você foi convertido pela palavra então, hein? Foi a palavra que te chamou para a igreja. Ler a Bíblia, irmãos, tem que ler a Bíblia. Não pode ser peça de enfeite, de prateleira, desodorante, não pode ser aplicativo de celular. Leitura bíblica mesmo. Começa em Gênesis e para em Apocalipse. Faça isso aí. Pega um plano de leitura da Bíblia lá de 1 ano, 2, 3 capítulos por dia, aí vai. Quando chegar no livro de Levíticos, que é bem difícil de ler, dá salta o livro de Levítico, vai para Números, Deuteronômio, vai lendo aqueles livros que você entende melhor. Leia Mateus, Marcos, Lucas, mas leia inteiro. Uma geração de jovens que não conhece a Bíblia. Não conhece. Como vai se tornar pregador? Não tem como se tornar pregador. Você não pode ficar esperando aquele momento em que... Não, seja um leitor da Bíblia, vai se preparando. Vai se preparando de qualquer jeito. Vai se preparando. Ponha a leitura da Bíblia aí e a tua leitura em dia. Amém? Coloca em dia a tua leitura da Bíblia. Por quê? Eu estou espantado, espantado é assim, uma força de expressão, tá? Mas no CETAD estão faltando jovens. Ah, é porque é caro. Faz que nem eu fazia, ia assim de grátis mesmo, ia de carona. É caro, não tem como pagar a apostila, o pai não vai pagar. Pergunta para o teu pai se ele paga ou não paga. Se ele pagar, vai estudar no CETAD com a gente lá, vai se preparar. 2 anos você vai estar lá com a gente lá, aí você vai ouvir cada barbaridade. Ai, meu Deus do céu, deixa eu parar com a brincadeira, senão eu me perco. Tá? Vocês vão ouvir coisas boas ali no CETAD. Ah, mas o pai não paga, minha mãe não paga. Então vai lá e vai de pescoção que nem eu ia. Participa de grátis lá. Pega uma carteira e fica lá o tempo todo ouvindo. Tem muita coisa lá. Na escola dominical, sejam ativos e já venham proativos. Venham prontos para perguntar aos seus pastores, entendeu? Aos seus professores. Venham ali para fazerem as perguntas. Venham ativos. Venham cheios, entendeu? Coloca a Bíblia na cabeça de vocês aí. Tem que estar preparado com esse negócio. Esse jovem Heraldo que eu falei se tornou um dos maiores pregadores aqui da Tiradentes. Aí, para quem que eu olhava, irmão Ildefonso? Eu olhava para ele. Eu estava na igreja e falei: meu Deus, eu estou invejando esse irmão, hein? Invejando. Aí o pastor, que é o pastor Jacinto, já passou para o Senhor,
ele pegou e colocou a mão sobre mim, profetizou e disse: eis aqui um dos futuros pastores da igreja. E aí uma irmã Valentina, que também já passou para o Senhor, transição, tá bom? Ela disse e falou o seguinte: jovem, guarda essa profecia que é para você. E eu esperei, e me preparei porque eu fui participar de uma vigília aqui na igreja Monte Calvário. Chego lá, a vigília era numa garagenzinha, sabe, pequenininha, mas era a vigília mais famosa que a gente tinha por aqui, por causa que o fogo pegava lá no Monte Calvário. Aí eu falei: Senhor do céu, eu estou dividido porque tem duas meninas que eu quero namorar, mas eu também quero ser crente. E uma menina é da igreja, a outra é do mundão, e aí não vai dar certo, né? Nem na igreja, nem do mundão. Aí eu estou pedindo para o Senhor uma direção do que é que eu tenho que fazer na minha vida, porque eu estou precisando aí de uma visão, uma revelação, uma direção. E Deus me deu naquela noite. Me deu, e olha que a prova estava difícil, escolher entre as duas meninas, estava difícil. Eu tinha dado um gelo nas duas, né? E tinha que escolher. Aí naquela noite eu tive uma visão na igreja, e a visão mudou a minha experiência, mas mudou mesmo. Não tive mais dúvida. A visão que Deus me deu, eu nunca tinha tido visão. Depois eu contei para os irmãos aí, ele falou: Deus está te dando o ministério da palavra, porque esse era a visão. Eu não tive mais dúvida. Eu nem voltei a conversar com as meninas, deixei para lá, né? Ainda mais que eu cheguei no outro dia, a menina já estava com outro cara, né? Então, ajudou, facilitou. Aí eu falei: Deus está me chamando para o evangelho mesmo, para o evangelho, para a vocação. Irmão, vocês também têm que buscar os dons espirituais. Buscar os dons espirituais. Vida de igreja não é só vida de banco, não é só vida de receber. Vida de igreja é vida espiritual, dons espirituais. Tem que ter vontade de falar: Senhor, quantos dons o Senhor tem? Tem mais de 30 no Novo Testamento. Mais de 30 no Novo Testamento. E você? Está buscando os dons espirituais ou está esperando acontecer sem buscar de jeito nenhum, de forma nenhuma? Busque os dons espirituais e busque com zelo. É o que o senhor Eliseu vai fazer. Chegou o momento da transição. Aí o Elias começa a fazer o teste com ele. Escuta, Deus me enviou a Betel. Fica aqui enquanto eu vou para Betel. Se você for acomodado, você fica. Se você não tiver objetivo com Deus... Eu não quero falar de objetivo na tua empresa, objetivo na tua vida profissional, na tua vida estudantil, porque isso aí você já tem de monte. Está todo mundo falando para você se preparar para ser o melhor profissional, para ser o mais competitivo, para ser o mais aguerrido. Todo mundo aí na sociedade está falando. Nós temos que falar a linguagem de igreja. Eu quero saber que você vai ser o melhor pregador, a melhor pregadora. A Bíblia diz: Deus dá uns para missionários, que são os apóstolos, outros para pregadores, que são os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. 5 vocações ministeriais. E ele não fala de homem e mulher, ele fala que ele deu uns. A gente sabe que na nossa igreja tem ministério voltado para os homens e outro voltado para as mulheres. Então ocupa a tua vaga naquilo que Deus está te chamando e não deixa passar de jeito nenhum. Não deixa passar. Mas começa tudo com aquela questão seguinte: fica-te aqui. Fica-te aqui é um teste, irmãos. É um teste. Nossos pastores, eles falavam o seguinte: vocês, jovens obreiros, fiquem aí espertos, porque nós vamos testar vocês. Se vocês servirem, aí nós vamos levar vocês para o ministério, senão vai ficar esperando. Eles falavam claramente. E colocava a gente em teste mesmo, davam umas coisas para a gente fazer lá, que a gente pensava o seguinte: é teste ou não é teste? Não é possível que seja teste. Mas pelo sim, pelo não, né? Vamos fazer. E foi o que o senhor Eliseu ele fez. Não, é um teste isso daqui. Fica aqui em Betel. O homem está para ser tirado por cima da minha cabeça. É uma mudança de gerações, é uma mudança, é uma transição. E aí, como que nós vamos fazer? Não vou ficar aqui não. Senhor, vive a tua alma e vive ao Senhor, que não te deixarei. Anda lado a lado com a tua liderança. Mas anda com os teus líderes, gente que Deus levantou. E na hora que eles te derem lá uma orientação, qual é a orientação? Conversa com eles, dialoga com eles, se abre com eles, fala para eles: eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho uma carreira traçada, eu tenho uma vocação. Eu não aceitei a capa de Elias para estar sobre mim, simplesmente para fazer enfeite nas minhas costas. Não, capa de Elias não é para fazer enfeite, irmãos. Capa de Elias é para fazer a diferença. E precisamos de jovens que façam a diferença na igreja e na sociedade, no mundo e no reino dos céus. Agora, como nós vamos conseguir
alcançar essa diferença, fazer essa diferença, se a gente somos indiferentes? Não pode haver indiferença. Aqui o Betel é a mesma coisa. Não é não. Do lado de Elias, todo lugar é bom. Você está num aprendizado, você está num discipulado. Precisa querer isso para você. Nem todos os jovens daquela geração em que eu aceitei a Jesus prosseguiram. Tinha uma menina lá, eu lembro que a menina, ela dava um trabalho terrível para a liderança, por causa que ela gostava de usar mini saia, e aí, né, dava um trabalho muito grande. Ela usava mini saia, ela usava pintura, né? Ela gostava de ouvir uma música diferente, e a igreja dos anos 90 ainda não estava preparada para esses negócios, nem é do século 21, né? E era difícil, que a gente ia para o ensaio, a menina de mini saia, né? Então, aonde você vai se concentrar, né? Se concentrar no irmão, o irmão regente, era um irmão regente, bigodão assim, violão, ficava concentrado nele. Aí ele reclamava que a gente cantava desafinado. E essa menina mesmo, ela deu bastante trabalho para a liderança, por causa que a igreja não aceitava aquele comportamento. Colocar em disciplina, não é o caso de colocar em disciplina, era de ela se disciplinar mesmo. E ela acabou se envolvendo em umas enrascadas lá, por causa que ela seduzia os rapazes, esse é o problema. Ela seduzia os rapazes mesmo. E assim, se seduz o rapaz, e o rapaz ele está meio desorientado, ele vai embora. Vai embora. E aí que eu fiquei sabendo que tinha disciplina nos jovens, é o que eu fiquei sabendo. Eu não sabia disso. Aquele jovem lá, por que ele não está cantando mais com a gente? Não está cantando porque ele está de prova. Ele está de prova, é essa a linguagem que falava, está disciplinado. Disciplinado por quê? Porque pecou. É assim que se fala, porque pecou. Mas o que acontece assim? Fica lá. Aí essa menina chorava em tudo quanto era culto, porque ela queria cantar com a mocidade, mas não podia, por causa que ela se envolveu lá com um rapaz do mundão, de estilo, né, perna de fora, então atraiu a atenção. Aí ela caiu em fornicação. Aí eu vi que vários jovens começaram a passar pelo mesmo problema. E eu andava do lado de um irmão, e a gente era estilo Carola mesmo, né? E ele foi a minha âncora, né? Porque senão acho que eu tinha me despencado de vez. Aí ele falava, não, irmão, nosso negócio aqui é oração, Bíblia, monte, vigília, porque nós vamos ser pregador, vamos ser pregador. E aí quando acontecia uma cena como essa daí, ele falava o seguinte, cara, eu não saí do mundo das drogas, entendeu? Para poder me perder na igreja. E isso falava comigo, eu não saí do mundão, que eu tinha as meninas fácil lá, para poder pecar com as meninas da igreja. Eu não. Eu tinha esse negócio catequizado na minha cabeça, né? E tinha que me esforçar por causa disso aí, porque realmente, né, no mundão o prato está liberado. Mas na igreja fica muito complicado isso daí. É uma decisão, é uma postura, e é uma luta diária, uma luta. Foi por isso que meu pai falou, rapaz, você vai conseguir ser crente? Não, você não vai conseguir ser crente. Aí eu falei, não vou conseguir ficar no mundão. Você tem que saber o que você quer. Não pode ficar indeciso, entendeu? Acomodado. Tem que saber, você está seguindo ao lado de Elias. Tem uma capa sobre o seu ombro, tem um chamado, tem uma vocação, tem uma carreira, tem uma missão para você, mas você tem que se comprometer com ela. Se comprometa com ela. Ele falou, não, vive a tua alma e vive o Senhor. Não te deixarei. Não deixe. Não para, não larga. Não se distraia. E quando ele chegou lá em Betel, aí vieram os filhos dos profetas, não é qualquer coisa, hein? Os filhos dos profetas chegaram para Eliseu e disseram para ele, você sabe que o Senhor, ele retirará o teu Senhor por cima da tua cabeça hoje? E a resposta foi, sei, calai-vos. O que significa isso? Eu sei o que Deus tem na minha vida. Deus já está se comunicando comigo. Eu já tenho convicção. Vocês precisam de leitura de Bíblia, precisam buscar os dons espirituais e precisam ter convicção de fé. É convicção de fé mesmo. Acreditar, crer, confiar, conhecer a Deus. É necessário ter uma convicção de fé. Não pode uma juventude andar zanzando de um lado para o outro, com dúvida se vai ser salvo ou não. Faça uma enquete, você sabe se você vai ser salvo ou não? Tenho dúvida. Por que tem dúvida? Por que tem dúvida? Convicção de fé, conhecer as coisas de Deus. Na hora que vierem intermediários dizer alguma coisa para você,
você já tem que ter aquela convicção, porque Deus fala no coração. A Bíblia diz assim, que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Mesmo que chegue ao próprio Satã e diga para você o seguinte, você não é crente, você não é salvo, você não vai para o céu. Você tem que ter a palavra de Deus no teu coração para dizer o seguinte, arreda-te, Satanás. Porque foi isso que ele falou para Martinho Lutero. Chegou para Martinho Lutero e falou o seguinte, você é o grande reformador, Martinho Lutero? Está aqui a lista de pecados aqui. E apontou todos os pecados de Lutero para Lutero. Aí Lutero falou o seguinte, só esqueceu o seguinte, ó, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, vai-te, Satanás. Convicção de fé. Os profetas chegaram para profetizar para Eliseu, mas ele dizia o seguinte, eu já sou profeta, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu me lembro perfeitamente que a juventude que eu me converti lá, nós buscávamos o dom de profecia, e tinha uma irmã lá, a irmã Cláudia, uma irmã negra, sabe, que ela era um exemplo de dedicação em tudo quanto era culto, e Deus manifestava o dom de profecias na vida daquela irmã, e ela levantava e entregava a profecia, só que ela não era a única. Eram vários jovens batizados no Espírito Santo e profetizando na igreja. E profecia boa, profecia séria, não inventando. Vários jovens envolvidos com o dom de profecias. E aí ela me contava as visões que ela tinha, as revelações que ela tinha, e detalhe, estudante da escola dominical e do curso teológico, que participava da equipe de evangelismo e de visitas também. E estava no círculo de oração com as irmãs e era uma jovem. Os dons espirituais, e aí o principal dom, o dom de profetizar, é comunhão com Deus, é contato com Deus, é unção na vida de vocês, unção, vontade. Vocês sabem que nós somos das igrejas, Assembleias de Deus, pentecostal, batizados no Espírito Santo, com os dons espirituais se manifestando e se evidenciando, vocês sabem disso. Agora, esta geração, nós percebemos claramente, é uma transição. Onde estão as manifestações destes dons espirituais? Onde estão as manifestações? A gente está esperando sair do púlpito para a igreja. Estão certos em esperar sair do púlpito para a igreja. Estão certos. Mas aqui no caso está saindo da igreja para a igreja. É de Eliseu, ele fala, também eu sei, calai-vos, a autoridade que ele está ganhando. Aí o Elias pega e faz o segundo teste com ele. Qual é o segundo teste? Estou indo para Jericó, fique aqui. Aí ele diz a mesma coisa, vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E vão andando os dois juntos. Por quê? Se você tem convicção, é isso mesmo que você fala, eu quero ser. Se você é regente, queira ser a melhor regente, o melhor regente, queira ser mesmo. Ontem fui levar uma mensagem lá na igreja dos ferroviários e foi essa palavra que o Senhor deu. Não pode fazer nada meia boca, entendeu? Meia boca é muito ruim. Tem que fazer com dedicação mesmo, tem que fazer com esmero, tem que entregar a alma, entendeu? Tem que se derrubar nesse negócio aí, tem que se jogar de cabeça. Não pode ser mais ou menos, sabe, tá bom assim, não está bom. No reino de Deus sempre você pode fazer melhor do que você está fazendo. Por isso que veio a segunda prova para o senhor Eliseu. Fica aqui enquanto que eu vou para Jericó. Como assim? O ministério está indo lá na frente e você está ficando para trás. Não, acompanha o crescimento. Você faz parte de uma mocidade, quem é que está crescendo? Cresce junto com ele, vai acompanhando o crescimento, vai se dedicando, vai colocando a tua mão. Eu não sei fazer, então aprende a fazer. Eu me lembro que eu tomei conta da liderança de uma mocidade uma vez, que não tinha uma regente na mocidade, não tinha. Aí eu falei, não tem problema não, eu não sei reger, mas eu vou reger esse negócio aqui. Eu não entendo nada de música, mas eu vou aprender alguma coisinha de música. Aí fiquei lá que nem um pau lá na frente lá. Não sabia, todo acanhado. Eu falei, e aí, vai se levantar alguém ou vai ter que ser eu mesmo? E demorou, mas apareceu alguém. Enquanto não apareceu alguém, tinha eu, como líder da mocidade lá, fazendo tudo o que tinha que fazer. Estilo aquele jogador que quer jogar tudo no futebol, sabe? Bate o escanteio, dá a cabeçada, faz o gol, pega no gol, líder de mocidade. Mas tudo, até que aparece alguém, não sabe fazer, vai lá e aprende. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar a palavra, eu não sabia de jeito nenhum, até hoje ainda estou aprendendo, né? Fico olhando gente que sabe e fala assim, um dia eu vou chegar lá. Aí
eu estava pregando a palavra e uma irmã falou assim: ô Rogério, até que você é inteligente, sabe? Dá até para entender o que você prega, só que você parece um cronista de futebol. Você prega tão rápido que não dá para entender o que você está pregando. Prega mais devagar, aprende a pregar, né? Já que você gosta de ser pregador. Palavra que a irmã me deu. Ela me disse isso aí em 1995. Não esqueci jamais. Você quer fazer? Então tem um jeito certo de fazer, tem um jeito melhor de você fazer. Se você está sendo testado, aceita o teste, entendeu? Não fica reclamando, não. Tem que fazer daquele jeito, faz daquele jeito. Faz do jeito que está falando para você fazer. Segue a orientação. Quando você estiver na égide, na liderança, aí você vai poder fazer do seu jeito. Mas por enquanto, faz do jeito que está sendo orientado para você. Mas faz mesmo, repete. É igual o teste de psicotécnico. Vocês já fizeram aqui, teste de psicotécnico? Coisa mais boba do mundo. Mas tem que fazer certinho, porque senão você tem que fazer de novo. Teste de psicotécnico. Faz a linha aqui. Encontra a bolinha ali. Qual que é o quadrado maior diferente? É a coisa mais boba do mundo, mas tem que fazer certo. Então, irmãos, no reino de Deus existe isso. Você aprende com quem está fazendo. E você aprende fazendo e copiando. Mas copia certo. Segue a orientação. É o segundo teste que ele fez. Fica aqui, não. Eu tenho convicção. Eu vou fazer e vou fazer bem feito. Para fazer bem feito, eu tenho que olhar quem está fazendo. Elias está fazendo, eu vou fazer também. Elias é o grande pregador. Se o Elias é o grande pregador e Eliseu quer se tornar grande pregador, ele tem que olhar para quem? Para o grande pregador. Olhe para a tua liderança, olhe para aqueles bons exemplos e siga aqueles bons exemplos. E imita. O apóstolo Paulo falou, pode me imitar, não tem problema de me imitar não, imita mesmo, até você ser original, seja uma cópia, glória a Deus. Porque eu estou copiando Jesus, disse o apóstolo Paulo, então copia. Olha para alguém e copia. Faz igual, depois você faz melhor. E quando você fizer melhor, é você que está fazendo. Vai chegar o tempo de Eliseu. É assim que é a vida, é assim que é a igreja, é assim que é o reino de Deus. Quando chega lá em Jericó, existem os filhos dos profetas que estão em Jericó. Isso me deixa orgulhoso em saber que não somos só nós, tá? Não somos só nós. Somos nós e muita gente. Já tem gente na tua frente, glória a Deus. Já tem gente nesta juventude, nesta geração, que já está se levantando, que já está profetizando, que já está pregando, que já está regendo, que já está cantando, que já está solando, que já está evangelizando. Tem gente nesta geração que já está fazendo o trabalho, que já está engajado com a igreja, que já está engajado com o evangelho. Tem gente nesta geração aqui que quando você chega, fala, seja bem-vindo, se junto com a gente aqui, vamos fazer. São os filhos dos profetas. Ele foi lá em Betel, tinha filhos de profetas. Ele foi em Jericó, tinha filhos de profetas. Agora você imagina, você chegar numa região que não tem ninguém, você é o único. Você é o primeiro que chega lá. Isso é um desespero. Jovens, tem gente nesta geração aqui que já está a milhas de distância, enquanto nós estamos esperando acontecer alguma coisa. Tá bom, você está esperando do lado certo, do lado de Elias. Mas você tem que ter a convicção. Tem que saber que a obra de Deus ela vai andar contigo. Mas se ela não andar contigo, ela anda sentigo. Vocês entenderam? Se não for contigo, vai sentigo. Mas a obra de Deus já está em andamento. Faz tempo que a obra de Deus está em andamento. Agora eu preciso saber se você está incluso ou excluso. Se você está se colocando lá na linha de frente ou se você está passando a capa para o outro. Porque a consequência é o que eu ouvi uma vez, o testemunho de uma irmã, que Deus fez um chamado missionário para ela. Quando eu me converti, era culto de missão, mas era culto de missão no próprio coração, irmãos, sabe? Não tinha culto de missão específico, era culto de missão no coração, porque se falava muito de missões e todos os jovens, a gente tinha um monte de jovens que queriam ser missionários também, queriam ser missionários mesmo, de enfrentar missões lá no Amazonas, eles queriam ir para longe. Agora a gente está numa geração que se fala de missões, pelo amor de Deus, tira esse palavrão da minha frente. Missões, o que é missões? Missões não, quer não, porque nem explica que eu não quero. Uma geração diferente, entendeu? Tem que ser tudo assim mais ou menos politicamente correto. E aí, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Quem é que vai tomar conta desse negócio? Quem vai tomar conta da igreja no futuro? Gente que não gosta de missões, que não faz evangelismo, que não lê Bíblia, que não se dedica, que cria o próprio modelo porque não quer seguir o modelo que já está estabelecido. Que igreja!
que nós vamos ser daqui para frente. Precisamos nos resgatar urgentemente. Isso aqui é um caráter urgente. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Se eu estivesse sentado nesse banco aí, eu estava já pulando de vontade de ser o próximo pregador. Por que tem que trazer o irmão Rogério aqui? Pode me convidar, me coloca aqui na frente aqui. O Ildefonso, me dá uma oportunidade que eu quero trazer uma palestra para essa juventude aqui. Eu vou falar na linguagem do jovem. E aí Deus fala, é isso que eu quero que você pense mesmo. Você tem que ser o próximo. Porque essa daqui, ó, já está indo. Está indo. Essa geração aqui é transição. 40 anos de idade, já foram 20 e tantos, né? Desde que Deus me chamou. Perdi todos os carnavais. Fazer o quê, né? A vocação e o chamado não era para o carnaval, né? Pensou que escândalo, muito feio, né? Então, aceite o chamado, porque chegou o momento. Chegou o momento em que depois desta prova, perceba que é depois dessa prova que o Elias pegou e falou o seguinte: agora chegou a hora de você pedir o que você quiser. Agora chegou a hora de você crescer. Você não é mais o menino Eliseu que estava lá tangendo os bois do seu pai. Agora chegou a hora de você assumir. Quando a gente é menino, a gente pensa que nem menino. Mas quando a gente deixa de ser menino, a gente tem que pensar de uma outra maneira. Agora você tem responsabilidade para saber o que é que você quer da vida. Você já está experimentado, já sabe. Pode pedir o que você quiser. E aí foi dado carta branca. E sabe o que o Eliseu pediu? Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Porque tem oração que é oração intercessória, viu, irmãos? Pastor Ildefonso, irmãs, jovens, tem oração que é intercessória. Eu quero interceder pelo Douglas, sabe? Mas tem oração que é por você mesmo, Tem oração que você tem que apresentar a vida dos outros, mas tem oração que você tem que apresentar a sua vida diante de Deus, a sua. Tem coisa que você tem que cuidar para terceiros, mas tem coisa que você tem que cuidar para você mesmo. E na hora de pedir para você mesmo, pede 2 vezes mais para você. Você sabe pedir isso? Tem ousadia para pedir 2 vezes mais? Eu quero ensinar 2 vezes melhor do que o pastor Davi Fonseca. Peça. É um grande ensinador. Vem aqui e fala o seguinte: eu quero ensinar. Você acha que Deus vai falar o que da eternidade? 2 vezes mais? Pode pedir. Olha, eu quero ser um regente, sabe? Então 2 vezes mais do que o Douglas. Seja 2 vezes mais que o Douglas. Seja. Eu quero fazer uma liderança 2 vezes mais influente do que a do pastor Ildefonso. Então peça. Você vai ser 2 vezes mais influente do que ele. 2 vezes, mas tem que pedir com ousadia, com vontade, com garra. Você não foi chamado simplesmente porque você acha que foi chamado porque é mais bonito que todo mundo. Não é isto. Foi chamado porque Deus está vendo que o teu coração tem ousadia, intrepidez suficiente para ser 2 vezes mais do que você é hoje. Amém? Amém. Você está aqui, Deus está vendo você aqui. Mas você precisa ter essa intrepidez. Eu quero ser 2 vezes mais do que eu sou hoje. Isso não é ganância, não é arrogância, não é soberba, é reino. É reino. Você já está andando ao lado de Elias, então você já está andando ao lado de alguém de qualidade que está te orientando. Então pega a orientação e fala: dá para superar, então vou superar. E seja mesmo. Seja mesmo. Nessa minha caminhada de mocidade, eu me lembro que eu estava cantando ao lado de uns jovens assim. Aí o regente estava regendo aquele hino do Voz da Verdade, sabe? Nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. O mundo inteiro em mim não acreditava e às vezes zombava dizendo: onde está o teu Deus? E eu ali no meio daquela mocidade, né? Aí chega a hora do estribilho, né? Lute, a guerra não está perdida, há uma esperança na vida. Aí eu, que não sabia cantar de jeito nenhum, era male um batedor de palma, né? Comecei a esganiçar lá no meio. Lute! A guerra não está perdida! Há uma esperança na vida! Foi Deus quem deu pra você! Meu Deus do céu! Até hoje eu tenho vergonha daquilo. Aí uma jovem do meu lado falou assim: pede para quem não sabe cantar mais baixo.
mas aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu não sei cantar? Como se fala um negócio desse? Você acha que eu saí da mocidade? Eu não saí da mocidade. Você acha que eu fiquei assim, de calundu, de mal da irmã? Também não. Eu falei, eu vou aprender no mínimo a cantar alguma coisa. Vai demorar. Dobrei o joelho no chão e falei, eu tenho que aprender. Aí descobri que tinha um coral na igreja. Tinha um coral na igreja e um irmão lá que ensinava você a educar um pouquinho a voz. Não vai se tornar um Luciano Pavarotti, entendeu? Mas você vai educar a voz, você vai aprender a fazer o negócio em escala. E no mínimo, se você não vai fazer o solo, você vai estar ali acompanhando. E fui para o coral da igreja. Estava lá, coral da igreja. Faz o teste de voz aí. Você está entre o baixo e o barítono, então fica aqui até você educar. E ele não deixava eu levantar a voz, eu fui educar a voz lá. Não aprendi muita coisa, mas ainda de vez em quando acho que dá para tirar alguma coisa. Dá para acompanhar. Não dá para gravar um CD, mas dá para acompanhar. Você pode ser 2 vezes melhor do que você, mas não fica aí, entendeu? Com aquela picuinha de adolescente. Falaram do meu cabelo, falaram da minha voz, falaram da minha blusinha. Deixa eu falar. Quem tem língua fala o que quer. Deixa eu falar, pega você, intercede por você, olha para você, 2 vezes mais. Ele pediu para Elias, 2 vezes mais. Aí Elias falou assim, dura coisa você pediu, tenho 2 minutos para terminar. Dura coisa você pediu, dura coisa. Peça mesmo, peça algo que vai exigir de você esforço, empreendimento, vontade, garra, desejo, dedicação. Peça uma coisa que esteja acima de você, para demorar para você alcançar. E para valer a pena quando você alcançar. E quando você alcançar, você fala, não largo de jeito nenhum. Agora quer fazer o que é moleza, meu? Moleza. Senta no pudim. É uma letra de rap. É moleza, senta no pudim. Tô ficando vermelho com essas brincadeiras. Pode parar. Pedir uma coisa dura. Então, quer uma coisa acima de você? Agora você pediu certo. Vamos fazer o seguinte, se você me vir, quando eu for tomado por tua cabeça, acontecerá. Se não, não acontecerá. Já que você pediu 2 vezes mais, fica de olho no que você pediu. Fez o pedido de manhã, não tira o olho à tarde não. Por que você pede e você não recebe? Porque você é um esquecido. É o último ponto que eu falo para vocês. Oração é geração que ora pouco. Geração que ora e esquece o que orou. Ora da boca para fora. Você orou, você tem que ficar orando a mesma coisa. Faz estilo papagaio, só sabe falar aquilo. Chega lá, Senhor, eu quero, 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 Senhor, eu quero. É repetitivo, é cansativo, mas não recebeu ainda. Se não recebeu, pede. Eu me lembro que eu falava assim, Senhor, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da palavra, parecia uma ladainha. O dom da palavra, eu quero o dom da palavra, eu quero o dom da palavra. Toda a oração era o dom da palavra, o dom da palavra, o dom da palavra. E até hoje eu estou falando. Agora eu estou falando assim, Senhor, eu quero aprender a pregar, eu quero aprender a pregar, eu quero aprender a pregar. Até hoje eu estou falando assim. Toda a oração, Senhor, essa pregação não foi muito boa. Aquela pregação ali poderia ter sido melhor. Essa aqui foi um desastre. Senhor, o que está acontecendo? Tem que ser repetitivo. Se você vir, quando eu for tomado da tua cabeça, te fará. Mas se você não ver... Se você orou só para fazer de conta que você orou, então você nem orou. Nem faça de conta, entendeu? Espera o amém e fala o amém. Aí você vai de galope na oração dos outros. Vai de carona na oração dos outros, que a gente está fazendo bastante isso. E aconteceu. Graças a Deus, daqui a pouco estão andando os 2 juntos, logo em seguida estão andando os 2 juntos e uma visão. Na visão veio um carro de fogo. Separou Eliseu para um lado, Elias para o outro, deu um redemoinho. E Eliseu, olhou Elias indo embora. Vocês vão ver esta geração indo embora. Vocês vão ver as lideranças serem mudadas. Os líderes serão mudados. As lideranças serão mudadas. Os pastores serão mudados. Os pregadores serão mudados. As líderes da oração serão mudados. Essa geração vocês vão ver. E na hora que vocês virem a mudança, é porque chegou a tua hora. Chegou o teu momento. Você é o próximo candidato. Você é a próxima pessoa a ser chamado. Você tem que estar na fila mesmo, ali, esperando ali, porque a capa de Elias vai cair sobre você. Vai cair sobre os teus ombros. E quando a capa cair, pega a capa, não deixa no chão, não.
Quantas vezes a gente vê, está precisando de gente para fazer o trabalho e ninguém pega a capa, irmão. Está precisando de gente para tomar atitude e ninguém vê o trabalho caído. Vê para ser feito e não faz, não pega a capa de jeito nenhum. Prefere deixar morrer, prefere deixar desaparecer, minguar, se ajunta com os outros que estão falando. Vai lá, pega a capa e coloca nas costas. Caiu para você. Se apresenta. Se orienta. Assume a tua postura. Aí, pega a capa. Eliseu pegou e falou o seguinte: cadê o Deus de Elias? Tem que usar a capa, porque a gente não pode ficar com a capa de enfeite. Vocês sabem que tem gente que assume posto, liderança e função só de fachada. Tem gente que ele não é efetivo. Ele está ali só para tapar uma paisagem. Não pode ser o teu caso. Você não veio no mundo para a paisagem. Você não veio. Já que a função chegou para você, a unção chegou para você, o chamado chegou para você, então assume de verdade. Se incomodar, incomodou. Porque tem que incomodar mesmo. Incomodou os rapazinhos lá. Continua lendo a história que você vai ver que Eliseu incomodou todo mundo. Incomodou todo mundo. Pensa num cara incômodo. Mas ele fez 16 milagres, enquanto que Elias fez 8. Ele fez 2 vezes mais do que Elias. 2 vezes. Vai lá, pega a tua vocação, pega o teu chamado, pega a tua missão, faz e faz bem feito, vai incomodar, mas o Senhor é contigo, e você continua fazendo, e vai se orientando, vai se adequando, mas não vai abandonando, só porque está em alguém incomodado, está incomodado porque está fazendo. É melhor você fazer incomodado que deixar a capa no chão. Amém? Bom, eu agradeço a oportunidade em nome